Oi, gente, boa noite. Boa noite para todos vocês. Eu aqui, a Suelen. Gente, então, né? Eu vim aqui pra passar um pouco de sabedoria e conhecimento a vocês, porque é algo aqui dentro de mim que me impulsiona e me move pra fazer isto. E por quê, né, gente? Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque é o meu dever, né? Como uma mulher cristã, é o meu dever, né? É, também porque Deus me chamou para isso, né? Deus me chamou para isso e eu não posso negligenciar, né? O meu chamado, não posso negligenciar o propósito que Deus tem para mim, né? Então eu devo cumprir, né, gente? Eu devo fazer, eu devo exercer, né, aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E baseado também nos sonhos que Deus me deu falando comigo, né? Eu eu tomei a decisão já tem algum tempo já, né? Alguns meses, eu acho que alguns meses, quase um ano. Eu tomei a decisão já, vamos ver, acho que no final do ano, no fim do ano lá em novembro já vai fazer, né, gente, um ano, né, que eu tomei novas decisões na minha vida, né, então eu tô aqui, né, pra cumprir aquilo que Deus me chamou pra cumprir, aquilo que é meu chamado e os planos de Deus e propósito de Deus pra mim, né. Só não sei se tá bom o som, gente, aí. E o vídeo, como está também, eu não sei, porque eu só vou saber depois, né? Que eu postar ele. Mas eu tô ajeitando aqui o som, a iluminação, né? Pra ficar um vídeo bom, para que vocês possam assistir. Então vamos direto ao ponto, né? O ponto é, gente, assim, ó. Como eu vejo muitas pessoas que falta às vezes conhecimento, sabedoria, né? E também eu vejo muitas heresias serem pregadas nas igrejas, nas denominações, e vejo muitas pessoas nécias, né? Eu vejo muitas pessoas nécias da palavra, das escrituras sagradas, né? Vejo muitas pessoas, assim, gente, assim, que, né, não tem a sabedoria, o conhecimento, assim, das escrituras sagradas, né, com exatidão, né? Então, também esse é um motivo de eu estar aqui, né, pra fazer esse primeiro vídeo, né? Não foi fácil, né? Tomar, assim, as decisões. É uma longa história, né, gente? Que outra hora, em outro vídeo, eu posso contar, né? Mas, enfim, né? É, o importante é começar, né? E, e não deixar de fazer, de realizar aquilo que Deus nos chamou pra fazer, né? Então, gente, como eu tenho visto muitas pessoas assim, ó, eu vejo pessoas sofrerem, gente, sofrerem muito, muito devido à falta da sabedoria e do conhecimento das escrituras sagradas. Eu vejo muitas pessoas assim, sofrendo na vida, sabe? Padecendo coisas, situações, momentos e muitas dificuldades e muitas coisas assim que as pessoas poderiam muitas vezes evitar, né, que acontecesse na vida delas, né, gente? E, e assim, é muita falta do conhecimento, da sabedoria das coisas de Deus, das escrituras sagradas, né? E por isso as pessoas sofrem muito, né? Como tá escrito, né? Quem conhece as escrituras sabe, né? Como tá escrito lá, que Deus disse: o meu povo, ele
está sendo destruído ou é destruído ou se perde por falta de conhecimento. Então, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas são destruídas, a vida das pessoas é perdida, é destruída, gente, porque falta sabedoria, porque falta conhecimento das escrituras sagradas, né? Então, esse é o maior motivo de eu estar assim, né, começando a executar esses vídeos, né, das escrituras sagradas e o propósito de Deus para mim na minha vida, chamado de Deus, né? Então, vamos direto ao ponto. O ponto aqui que eu quero deixar para vocês hoje é o que está escrito em Gálatas 2:20, gente. Gálatas 2:20. Sobre esse texto, gente, esse verso desse texto aqui do apóstolo Paulo, ele fala muito comigo, esse texto, parece assim, ele é tudo na minha vida, sabe? Parece que ele é tudo pra mim, tudo na minha vida é esse texto aqui. Porque, gente, esse texto, ele é simplesmente incrível. E eu vou ler aqui pra vocês, para que vocês compreendam, entendam ele e possam compreender o que ele quer dizer, o que o apóstolo Paulo quer dizer, lendo, né, esse texto, porque ele fala muito assim comigo, esse texto, esse verso, né? E, e eu acho assim que eu acho não, né? Eu tenho certeza que ele é um verso aqui deste texto que ele tá, sabe, se realizando na minha vida, se cumprindo na minha vida, né? E eu queria trazer para vocês assim a luz, né, deste texto, né? A luz das escrituras sagradas, o que é esse texto e o significado dele. Ele tem um peso muito grande, esse texto, e ao mesmo tempo ele parece que ele é simples, e ao mesmo tempo ele é maravilhoso, e ao mesmo tempo ele é extraordinário, e ao mesmo tempo ele é incrível, e ao mesmo tempo ele é tudo de bom. Então eu preciso deixar aqui para vocês, tá? Vou ler aqui para não tomar também muito tempo e não ficar muito longo o vídeo, né? Diz assim, ó, o apóstolo Paulo disse assim em Gálatas 2:20, gente. Essa luz aqui, às vezes ela fica forte, às vezes ela fica fraca. E eu preciso deixar ela certinho para ela não ficar tão forte e ao mesmo tempo também não ficar tudo branco, meio parece que eu tô sem cor e pálida. Tá, gente? Então assim, ó, Gálatas 2:20. O que o apóstolo Paulo disse? Assim já não sou eu quem vive em mim. Não sou eu que vive em mim, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, gente, esse é o texto, tá? Agora nós vamos para a explicação desse texto. Nós vamos para a explicação desse texto para nós poder entender esse texto, né? Apesar que ele mesmo já se faz, né, entender, né, a próprias escrituras, né, muitas vezes já se faz compreender e entender, né, o que esse texto está dizendo para nós, mas vamos aqui para a interpretação mesmo assim, né? Que diz assim, né? O que Paulo quis dizer, gente? Ele disse: já estou crucificado com Cristo. Eu tô lendo aqui no meu computador, tá? Para que vocês consigam entender a interpretação do texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo quis dizer com isso, né? Ele quis dizer o quê? Paulo mostra que sua velha natureza, marcada pelo pecado, foi crucificada com Cristo. Ou seja, ele já não vive mais para si mesmo, mas sua vida tem uma nova direção. Consegue compreender, gente? O apóstolo Paulo, o que ele quis dizer para nós com esse texto, né? E que esse texto, assim, ele parece que ele se encaixa, assim, perfeitamente na minha vida, em mim, sabe? Né? Agora, né? Agora.
esse texto faz sentido pra mim. Porque antes, né, muito tempo, muitos anos atrás, quando eu era mais nova, né, eu queria muito eu compreender e entender esse texto. E eu falava pra Deus, né? E eu dizia, né? Senhor, o que significa isso? Um dia eu quero ser assim, um dia eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Eu quero ser assim, eu quero sentir isso. E eu falava pra Deus, e orava, tudo, né? Só que eu não sabia o peso que era esse texto na prática se realizando na vida da gente. Eu não sabia, né, gente? Então, não fazia muita ideia do que eu tava pedindo, do que eu tava orando, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente ora, quando a gente pede, tem que orar e pedir com sabedoria. Porque a gente ora, a gente pede, Deus nos atende, Deus nos ouve. Então, eu pedia, mas eu não entendia, não compreendia perfeitamente bem. Eu achava que era fácil, simples. Ah, é só eu, né? É só eu ir na igreja, é só eu orar e as coisas vão acontecendo. Mas na prática, gente, não é um processo longo, 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 longo. É uma vida inteira que tu tem que viver, passar por muitas coisas, inúmeras coisas. Tu tem que passar muitos processos até chegar assim, né, no ponto que Deus quer te chamar, te mostrar as coisas, te fazer compreender, né? As coisas na tua vida, os acontecimentos, né? O teu chamado, os propósitos dele na tua vida. É um processo longo de uma vida inteira, porque só Deus sabe o plano que ele tem para cada um de nós, né, gente? Só ele sabe o porquê ele nos chamou, só ele sabe por que ele nos formou, nos criou, né? E só ele sabe por que que ele nos escolheu, né? A gente às vezes nem imagina, mas Deus sabe tudo, né? Então, voltando ao texto aqui. O apóstolo Paulo quis dizer o quê? Aqui, diz aqui, ó. Ou seja, ele não vive mais para si mesmo. O apóstolo Paulo a partir do momento que ele encontrou Cristo, que Cristo foi até ele encontrou Cristo, ele tomou a decisão de não viver mais para ele mesmo, né? Assim como eu tomei a minha decisão também. Custou muito, custou caro. Não vou dizer que custou assim caro, mas custou muito o preço, sim, de eu ter que passar por muitas coisas, por muitas experiências ruins, né, na minha vida, passar por momentos assim muito difícil, coisas assim desnecessárias, desagradável a Deus, né? Era agradável a mim, para mim a carne era agradável, mas para Deus não era, né? Não agradava a Deus, né? A minha vida, a vida que eu levava, né? Então, eu buscava, gente, alegria, felicidade. Eu achava que eu precisava de alegria, de felicidade, a alegria do mundo, a felicidade do mundo. Eu não entendia, né? Eu achava que a gente nasceu nessa vida. Eu pensava como todas as pessoas pensam. Eu pensava que a gente nasceu, a gente, né? Para ser feliz, para ser feliz. É o que as pessoas pensam assim: "Ah, né, eu nasci, tô no mundo, tô aqui, né, é para ser feliz, é para ser feliz". Só que as pessoas não entendem a alegria, a felicidade verdadeira, que não é a alegria, a felicidade do mundo, né, gente? Então eu pensava a mesma coisa, né? Ah, eu quero ser feliz, eu, né, vou procurar coisas na minha vida para que me façam feliz, para que eu seja feliz e tal. Eu queria preencher a minha vida de coisas, né, de felicidades, de prazeres, mas era tudo momentâneo, né, gente? Eu não entendia, né, que era tudo momentâneo. Hoje eu compreendo, hoje eu entendo, né? Cristo me libertou, me salvou, né, me tirou da lama do pecado, né, que eu vivia, né, me deu uma nova vida, me fez uma nova criatura, né, me fez nascer de novo. Então, assim, gente, esse texto quer dizer isso, esse texto significa tudo isso e muito mais, né? E eu vou continuar ele aqui para vocês, que diz assim, ó. Então, né, o apóstolo Paulo, ele já não vivia para si mesmo, né? Assim como eu tomei a decisão na minha vida de não viver mais para mim mesmo. Eu já vivi para mim mesmo muitos anos da minha vida e foi só infelicidade, fracasso e assim, eu não agradei a Deus. Eu não agradei a Deus com a minha vida, sabe? E eu buscava prazeres, né, momentâneos que só te levam assim pra tristeza, pra depressão, pra, sabe, sofrimento, pra morte, né? O fim do pecado é a morte, né? Então,
coisas assim da natureza velha, da carne, que não agrada a Deus, sabe? Que não faz sentido hoje, né? Não faz sentido mais pra mim, sabe? Viver aquela vida velha, né? De pecado. Então, continuando aqui. Ele não vivia mais para si mesmo, né? Mas sua vida tem uma nova direção. Ele encontrou em Cristo uma nova direção para a vida dele. Assim como eu encontrei para mim, né? Eu encontrei em Cristo uma nova direção. Porque antes, gente, eu buscava sim, como eu falei, né? Eu buscava felicidade em lugares, em coisas erradas, né? Que outra hora eu vou ter que fazer outro vídeo pra poder explicar, né, as coisas que eu buscava. Mas era o quê? No pecado, né, gente? No pecado, na imoralidade, né? No pecado, né? Pecando contra Deus, contra meu próprio corpo, sabe? Fazendo do meu corpo coisas assim, né? Errada, só momentânea, paixões assim, sabe? De momento, prazeres de momento que não trazem vida, que não trazem, né, aquela alegria verdadeira que a gente encontra em Cristo, né? É só um prazer momentâneo ali da carne, né? Acaba aquilo ali e depois como que tu fica, né? Se sentindo a pessoa mais suja do mundo, né? Fica se sentindo como uma meretriz, né? Desculpa, perdão da palavra, mas tem que falar, né? Mas a gente fica se sentindo isso, né? Uma meretriz, né? Uma coisa, um objeto usado, né? Sem valor, né? E não que, né? Essas mulheres que muitas vezes, né? Têm essa profissão, né? De meretriz, não tem um valor, elas têm valor sim, mas eu tô dizendo que a gente se sente como elas não, muitas vezes não se sentem valorizadas, né, elas muitas vezes se sentem que elas também não têm valor, né, mas é pela sujeira do pecado, né, gente, é pela sujeira do pecado, então era assim que eu me sentia, tão suja do pecado, que eu pensava assim, nossa, eu sou um lixo, eu sou a pior pessoa, né, eu sou um lixo, né, eu fui usada como uma coisa assim, um objeto, como uma lata que tu toma um refrigerante, toma, esvazia, usa e chuta e joga fora. Sabe, eu me senti assim, sabe? Um lixo. É pior, então, do que a meretriz, né? Então, eu tomei a decisão na minha vida e escolhi uma nova vida pra mim. Uma nova vida em Cristo, na alegria de Cristo, né? Então, continuando o texto aqui. Não vivo mais eu significa que a vontade própria e os desejos egoístas do eu, né, não comandam mais. Agora é Cristo quem reina no coração. Tá vendo, gente? Então, assim, ó, não vivo mais eu. Não significa mais que a minha vontade tem que ser feita, que a minha vontade tem que ser vivida, executada, né? A minha própria vontade, os meus próprios desejos egoístas, sabe? Né? E imorais também, né? Eles não comandam mais a minha vida. Assim como Paulo também deixou claro que os desejos dele, né, os desejos egoístas ou os desejos da carne, não comandavam mais a vida dele. Ele deixou isso aqui, bem claro, né? E assim como tá na minha vida também, né? E o que mais diz aqui assim, ó, não dominam mais, agora é Cristo quem reina no coração. E a nova vida pela fé. A vida de Paulo continua na carne, aqui no corpo físico, né? Nossa vida continua no corpo físico, mas é conduzida pela fé em Jesus. Isso quer dizer que ele vive debaixo de uma nova motivação. É a mesma coisa que eu. Eu vivo debaixo de uma nova motivação. Eu não tenho mais prazer em praticar o pecado e em voltar para a lama do pecado. Eu não tenho mais prazer nas obras da carne, nas coisas da carne, em satisfazer a minha própria carne, os meus desejos egoístas, os meus desejos imorais. Não, eu não tenho vontade disso, gente, sabe? Né? Porque Cristo agora faz parte de mim, né? Eu sou uma pessoa com Cristo, uma só pessoa com Cristo, unida com Cristo, né? A gente é uma pessoa com Ele. E assim diz aqui, ó. A vida de Paulo continua na carne, né? No corpo físico, mas é conduzida pela fé em Jesus. Ele vive debaixo de uma nova motivação, agradar a Deus e andar segundo a graça. E é isso, gente, sabe? A minha vida é isso. A minha vida no meu corpo físico
a minha vontade agora é agradar a Deus, porque eu vivo por uma nova motivação, que é Cristo, né? É Cristo na minha vida, né? É Ele a minha motivação, é Ele a minha alegria, é Ele que me motiva, é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta, é Ele que me mantém de pé, é Ele que me sara, é Ele que me salva, é Ele que me liberta, Ele é tudo pra mim. Então, a minha vida agora, o meu pensamento, o meu coração é agradar e andar segundo a graça, né? Em Cristo. E para terminar aqui, gente, uma entrega total. Paulo reconhece que tudo o que ele é e faz só tem valor porque Cristo vive nele. É uma vida de dependência, confiança e comunhão diária com o Senhor. E é isso, gente. A nossa vida, depois que a gente passa a entregar a nossa vida para Cristo, no momento que a gente toma a decisão genuína, verdadeira de entregar a nossa vida para Cristo, é isso, sabe? Tudo o que a gente é e tudo o que a gente faz só tem valor porque Cristo vive em nós, porque Cristo vive na gente, né? Nada fora de Cristo, gente, tem sentido. Nada, não tem, não tem. Vocês podem ver que vocês podem já terem vivido isso tudo, fazendo a vontade de vocês, a vontade da carne, os desejos egoístas, os desejos imorais, não tem sentido fora de Cristo, não tem. E a gente vive na dependência de Cristo, na confiança em Cristo, na comunhão com Cristo. Entenderam, gente? Então é isso. Como já passou 20 minutos do vídeo, eu vou ter que encerrar, porque ele pode acabar ficando muito longo, né, gente? E é isso, tá? Pra mim terminar aqui, eu vou ver aqui, gente, aqui, ó, que resumindo, né? Ai, esse meu celular. Resumindo, Paulo ensina que o verdadeiro cristão já não vive controlado pelo próprio ego, pela própria carne, né? Pelas próprias vontades, mas permite que Cristo viva através dele, refletindo o amor, a fé, a obediência ao Senhor, né? A graça, tudo, né, gente? Todas as obras do Espírito Santo, né? E é isso, eu vou encerrar porque já passou 20 minutos, né? Então, esse é o nosso ensinamento de hoje, né, gente? Gálatas 2:20, né, sobre Cristo viver em nós, né? Sobre a nossa decisão de vivermos para Cristo, né? E não mais na nossa velha natureza humana, na nossa carne, fazendo os desejos, né, da nossa carne, né? Da nossa natureza pecaminosa, né? E é isso, e com essa interpretação do texto aqui que Paulo falou, né? Eu usei aqui a exegese bíblica e a hermenêutica bíblica para a gente conseguir uma interpretação original desse verso, desse texto, né? Que a gente precisa sempre, né? Ler e examinar o contexto, né? O contexto, né? E os princípios, os métodos, né, a interpretação correta e precisa das escrituras, né, buscando compreender o significado original dos textos, né, gente, né, através de uma análise do contexto, né, histórico, cultural, linguístico e literário, né, e é isso, né, que se baseia nas escrituras sagradas e que a própria escritura é o melhor intérprete de si mesma, né? Eu me atrapalho toda, gente. Quando tem R, S e T e tudo junto, eu fico toda atrapalhada pra falar, né? Mas é assim mesmo, eu sou assim mesmo, a minha língua enrola mesmo. Então, a gente tem que usar as ferramentas que nós temos, né? Que nos ajudam, né? Para que a gente não tenha uma má interpretação, né? Das escrituras e nenhuma distorção das escrituras e da fé, né, gente? Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus, já deu quase meia hora de vídeo e tá ótimo, porque deu pra gente adquirir aqui um pouquinho de conhecimento e sabedoria, né? E esse meu celular tá bem ruim, que ele fica se piscando, muda a cor, muda o foco, muda tudo. Tá, gente? Então é isso. Eu vou encerrar aqui. Que Deus seja com todos vocês, né? E tomem uma decisão na vida de vocês. Entreguem a vida de vocês a Cristo. Não
Não percam tempo da vida de vocês nesse mundo, com as coisas desse mundo, gente, porque o tempo tá passando, Jesus tá voltando, né? O tempo do fim tá aí, né? A gente não pode mais perder.